Senadora, com essa questão da lista da Odebrecht, com a crise quase, eu acho que é terminal já do governo Temer, o que dá para, com esse conflito com Lava Jato também, qual o cenário que você traça aí para os próximos dias, para as próximas semanas? Olha, na realidade, eles, quando fizeram um golpe, aplicaram um golpe no Brasil, que deram o nome de impeachment, eles prometeram ao país e ao povo brasileiro um país em paz, um país que rapidamente superaria a crise econômica e iniciaria a devolução dos postos de trabalho a gente que perdeu o emprego nesses últimos tempos, não é? E também, todos nós sabemos, o Brasil sabe, como eles trabalharam e continuam trabalhando para, se não estancar a Lava Jato, pelo menos não permitir que a Lava Jato chegue até eles. E o que a gente vê na CIF, agora com poucos meses, um pouco mais de 6 meses do governo do Temer, é um país completamente conflagrado, ao ponto de você me perguntar o que me perguntou, a iminência da saída de Temer. Hoje, eu diria que 70% a 80% das apostas são que ele não conseguirá terminar o seu mandato. Não conseguirá. E por uma série de fatores, uma série de elementos, né, que tornam o governo dele muito mais instável do que era o próprio governo da presidenta Dilma. A única diferença ainda, Nassif, que ele mantém hoje com o governo da presidenta Dilma é que ele tem ainda o apoio do parlamento. Mas esse é um apoio não é um apoio sólido, é um apoio assim esponjoso. Isso está para escapar, porque as pessoas já começam a se questionar, os parlamentares, não só o povo, os parlamentares, os partidos políticos, o que é que está acontecendo, porque o Brasil não está se recuperando economicamente, o Brasil está piorando economicamente, não é? Então o Meirelles, que era aquele homem que viria como num passe de mágica resolveria tudo, hoje já tem questionamento. Ele ofereceu, parece, eu li pela imprensa, não sei se é verdade, você deve ter mais informação, o Ministério da Articulação Política, lá onde estava o GEDEL, para o PSDB, que não aceitou, diz que quer dividir a economia, não é? Então, é um governo assim difícil. E além desses problemas da economia, que eu considero crucial, tem o problema mais da Lava Jato. Não é? O que ele chamou de fatozinho semana passada, pelo amor de Deus, tiraram uma presidente sem crime. Agora há crime e ainda continuam sustentando esse ilegítimo, né? Então ele diz que é fatozinho. Fatozinho como? Ele foi desmoralizado em tudo que falou, Ele disse que ele entrou no assunto, mas para resolver um conflito de órgãos. Mentira, não havia conflito de órgãos. No dia seguinte, foi o próprio IPHAN que divulgou que já havia um parecer contrário à liberação da obra pela AGU, que atua dentro do IPHAN. Então não havia conflito de órgão. O conflito que havia era entre o ente público e o ente privado. E ele escolheu o lado. E qual foi o lado dele? Como presidente da República, defender de forma descarada o ente privado. Não temos que resolver o problema do GEDEL. O que é isso? Então, e ainda mais essa questão da delação. Mais de 70 executivos assinando, né? Uma lista que certamente colocará figuras do PMDB no centro. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Virão um monte de nome, mas as figuras do PMDB, sem dúvida nenhuma, estarão no centro, no epicentro de toda essa denúncia, o que vai tornar o governo dele muito mais frágil. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte: eleição direta. Indireta, nem pensar. Senador, para tentar entender um pouquinho o jogo de forças no Senado e na Câmara. Tem um pessoal ligado ao Temer, aí tem o PSDB, que até agora era aliado, tem sinais bem evidentes aí que o PSDB começa a pular do barco e articular a queda do Temer. Como é que fica essa composição? E, por outro lado, tem a Lava Jato e o Procurador-Geral, que tem posição também, posição política já, podendo selecionar os alvos aí. Como é que fica o jogo de forças no Congresso a partir desses elementos? Olha, quem é bom no jogo de xadrez é você. Aliás, eu é que leio muito as tuas análises dentro do jogo do xadrez, porque eu considero fenomenais, né? Extremamente lúcidas e condizentes com a realidade. Mas o que nós sentimos lá no Senado Federal, que é um pouco o que se repete na Câmara dos Deputados. Os parlamentares, em primeiro lugar, tanto senadores quanto deputados, eles têm um apoio, eles conferem, eles entregam
ao presidente Temer um apoio assim incondicional. Incondicional. Por quê? Porque eles se sentem partícipes da eleição de Temer. Aliás, partícipes não, eles que colocaram o Temer lá, né? E colocaram o Temer lá, né, do PMDB, mediante alguns elementos, mediante alguns acordos e alguns acertos. Entre eles, a Lava Jato não vai chegar aqui, o que o Jucá disse, todo mundo ouviu, a Lava Jato não chega aqui. Segundo, operar essas reformas, que são reformas ruins para o Brasil e para o trabalhador brasileiro, que vai, além de liquidar o patrimônio nacional, vai voltar a destruir a nossa soberania, vai recuar naquelas políticas de inclusão social. Não é? Então, mediante esses acordos e mediante esses termos. Só que o que nós estamos vendo não é nada disso. O que a gente está vendo é o governo derreter por conta do envolvimento em escândalos. É o 6º ministro que sai em 6 meses de governo, o 6º ministro. Então, o governo derrete aí. Um governo que não consegue trazer a recuperação para a economia. Então, quando chega essa hora, né, é normal, é comum que os aliados, eles dêem marcha ré. E é isso que a gente já começa a ver. O PSDB, quando você pega sucessivas declarações e entrevistas de figuras importantes, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, primeiro que diz que é uma ponte, que, aliás, muito mais uma pinguela do que uma ponte, mas é o que tem, não é? Desmoralizando completamente o governo. E, na sequência, disse, olha, temos que ter eleição direta. Isso a gente vem dizendo lá atrás, você é testemunha disso, Nassif, que se, de fato, tiraram da presidenta Dilma as condições de governabilidade, e foi isso que aconteceu, porque viver com índices baixos de popularidade, isso não é incomum. Agora, o problema é quando o meio político tira a governabilidade do governante, não é? Então, tiraram da presidente Dilma e a gente disse, olha, tudo bem, a gente reconhece isso, que vocês não a querem mais. Mas vamos pactuar aqui umas novas eleições, não vamos permitir, porque quem sofrerá com isso será a democracia, o país como um todo. Não quiseram. E agora eles já estão falando nisso. Então, eu não sei, esses próximos dias eles serão extremamente movimentados. Não sei se a gente vai ter um Natal, um Ano Novo tranquilo, né? O PMDB até fala em convocação extraordinária do Congresso Nacional. Veja, enquanto você vive uma crise, qual é o comum, qual é o normal de um governo? Não, a crise está muito feia, então deixa o Congresso sair de férias, ninguém mais fala, ninguém denuncia, ninguém usa o microfone. A crise, pro lado deles, está tão séria, Nassif, que eles estão agindo de forma contrária. Não, vamos chamar o Congresso extraordinariamente. Para quê? Para acenar para o grande capital, sobretudo para o capital rentista, especulativo, que nós vamos fazer a reforma da Previdência, ou seja, concluir a votação da PEC 55, e você sabe, você tem acompanhado os debates, ao invés de resolver o problema do Brasil, vai afundar ainda mais o país, é um país que já vai deixando a recessão de lado e vai entrando numa depressão, não é? E você tirando dinheiro da mobilidade, do investimento, você vai piorar a situação. Os 100 bilhões do BNDES, o que é que eles vão fazer com 100 bilhões? Tirar das empresas essa possibilidade para pagar serviço da dívida, ou seja, então eles estão no caminho já do desespero, Por isso é bom a gente ficar muito atento ao que está acontecendo. Eu não sei as manifestações na rua hoje, mas é lamentável. Eu já vi algumas informações de que essas manifestações estariam sendo bancadas por ele, que tem tropas já em algumas cidades. Primeiro, que parece que elas estão muito pequenas. Segundo, é que qualquer pessoa que queira levantar um cartaz fora Temer ou gritar já passa a ser questionado e reprimido nesses atos, né? Então, eles estão entrando numa linha de desespero, eu acho. Senadora, deixa eu entender um pouquinho o papel do presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele tem todos lá os problemas aí com a maioria dos políticos tradicionais, mas a gente sente aqui ele como parece a última salvaguarda do Congresso nessa briga entre instituições. Caindo ele, o que a gente sente de fora é que o Congresso vai ter um desequilíbrio absoluto em favor não é nem do Ministério Público, é da Lava Jato, que hoje é um poder à parte. Como é que fica esse dilema entre ter que aprofundar as investigações, evitar jogadas que impeçam as investigações, mas, ao mesmo tempo, esse poder absurdo e arbitrário aí do Ministério Público e da Lava Jato? E então, o papel do Renan, especificamente?
O papel do Renan, em relação ao papel do Renan quanto ao apoiamento ao governo do Temer, eu acho que o Renan ele tem essa característica. A gente sabe que ele foi apoiando a Dilma até onde ele deu. Quando ele viu que ele não tinha a menor chance, que ele estava perdendo a maioria, pulou de barco, né? Pulou do barco e foi para o lado do Temer. Ele está sendo muito dedicado ao Temer. Ele tem trabalhado de forma muito eficiente o andamento da agenda no Senado Federal. E isso não é pouca coisa, porque nós estamos falando de uma agenda extremamente negativa, antipopular, que por mais que grande parte da população não tenha noção do que está acontecendo agora, exata noção, logo, logo vai ter, e vai se voltar contra essas pessoas que estão tão rapidamente aprovando essas matérias, né? Então, eu acho que em relação ao Temer é isso. Segundo, é bom a gente lembrar que ele está tendo seu mandato de presidente do Senado já sendo encerrado. Ele tem mais agora esse final de mês, lá para o dia 17 a gente deve entrar em recesso, e aí finda o seu mandato, não é? Então, ele não mais jogará um papel tão fundamental como joga, apesar de ser uma das peças mais importantes ainda dentro do PMDB, não é? Importantíssimo, ao lado de Eunice Oliveira, ao lado do senador Romero Jucá, não é? Então, ele tem um papel, um protagonismo significativo. Agora, é uma pessoa que sabe, a gente sabe, está na mira, não é? Aquele último julgamento que teve dele não foi um julgamento ainda relativo à Lava Jato. Foi um julgamento lá de trás, não é, Nassif? Que demorou muito mais a aceitar uma denúncia como peculato. Né? Como peculato, o que significa dizer que a perna do PMDB, são as pernas do PMDB que serão atingidas. É isso que eu digo quando a gente diz que a instabilidade está generalizada, que vai atingir o centro do PMDB, porque essa possibilidade é muito grande, né? Afinal de contas, quem acompanhou um pouco do governo anterior sabe que impostos fundamentais, direções de empresas, setor energético, a gente sabe quem era que mandava, não é? Então, acho que o Renan vive uma situação delicada. Eu conhecendo ele um pouco que eu conheço, acho que ele até está achando que o fato de sair da presidência do Senado Federal o tire um pouco do alvo e está talvez contando um pouco com isso, né? Deixa eu entender um pouquinho o Romero Jucá. O Romero Jucá, a gente sabe que é um dos senadores mais ativos aí. Ele tem luz própria dentro do PMDB ou ele faz parte da estrutura de apoio do grupo do Temer dentro do PMDB? Olha, o Romero Jucá, bom, para mim é difícil, né? Eu vou te dizer particularmente como que eu vejo o Romero Jucá. Ele, talvez de todos eles, ele seja o mais operante. Ele é um grande operador, ele opera, ele é ágil, ele é rápido. E você sabe que dentro desses grupos que se formam nos partidos políticos, figuras com as características do Jucá são fundamentais. Não à toa ele ficou na liderança, foi líder do Fernando Henrique, e depois continuou boa parte do presidente Lula e seguiu com a vitória da presidenta Dilma, não é? Porque ele é uma pessoa operante, ele vira e mexe, ele é muito capaz, não dá para negar. Mas também é muito danado, né? No linguajar popular é uma pessoa assim, muito rápida, né? De uma ascensão assim fenomenal. Então eu digo que eu não sei exatamente como eles se organizam, mas pelo que nós percebemos, existe dentro do PMDB, acho que com o deslocamento do Michel Temer, da vice-presidência da República, da presidência do PMDB, para ser o presidente da República, o Michel ele deixa de liderar um grande grupo, porque até então ele liderava o grupo dos deputados, e o grupo que detinha talvez a maior força das direções dos estados dentro do PMDB. E exatamente ao lado dele estava quem? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, que é o operador do lado de lá, né? Eu acho que o Romero Jucá está mais do lado de cá, porque eu vejo entre eles lá a bancada da Câmara e a bancada do Senado. Eles fazem muito essa distinção. Né? Então, o cargo, esse cargo ficou para a Câmara. Aquele cargo vai para os senadores e os senadores que indicam. Né? Então, eu viria o Jucá, Nassif, muito mais nesse grupo que eu incluiria Renan Calheiros, Eunice Oliveira, não é? Esses senadores. Solobão, José Sarney. Pegando um pouquinho agora o PSDB. Quando surge o escândalo Calheiro, acho que o ministro Breve. Marcelo Calheiro. O Aécio ele foi apanhado de surpresa, ele sai incontinente em defesa do Temer atacando Calheiro. O Serra fica quieto.
Como que vocês veem esses movimentos dentro do PSDB? Olha, deixa eu dizer, e logo na sequência, alguns dias depois, rapidamente, logo na sequência, teve o almoço do Temer, né, com os seus comensais do PSDB, Fernando Henrique, Aécio, as lideranças, eu acho que o Aloysio Nunes estava também, as lideranças do PSDB. Por que isso? Porque o Calero, todo mundo sabe, foi uma indicação do PSDB. Todo mundo sabe, o Calero foi uma indicação do PSDB. Então, logo no primeiro momento, quando tudo aconteceu, surgiu esse fato, e vinculando as denúncias do Calero com a proximidade dele com o PSDB. Tanto que se aproximaram, e era para vender para o país que estava tudo bem, que não havia problema nenhum entre PMDB e PSDB, o que não é verdade. Vamos ler os jornais de hoje. Fernando Henrique defendendo eleições diretas para presidente da República, não é? Mas, enfim... mas não foi só o PSDB no primeiro momento, olha a fortaleza deles, olha o poder desse pessoal, né? No caso eu estou falando do Gedel, que era a figura diretamente envolvida perante parte dos parlamentares dos partidos e das bancadas, que é muito similar ao poder que Eduardo Cunha tinha e ainda tem perante as bancadas. O que os líderes da Câmara fizeram? Os líderes da Câmara assinaram um manifesto de apoio. Eu participei logo em seguida, em um debate na CBN do meu estado do Amazonas com o líder do DEM, deputado Paulderney Avelino. E esse fato surgiu no nosso debate na CBN, um debate ao vivo, e ele disse o seguinte: mas quando a gente assinou para a pessoa, para a figura a pessoa do baiano, né? Lá do baiano, para o ministro. E eu já li a parte e falei, não, mas aqui vocês citam que esse ministro é muito bom, ele é muito operoso e deve continuar onde está. Gedel Vieira Lima, não foi para a pessoa, foi para o ministro Gedel Vieira Lima. Aí ele disse, não, mas nós não sabíamos dos fatos. Não era verdade, porque quando o fato foi divulgado, ele já foi divulgado o fato e a prova do fato. Claro, claro. E nem o Temer desmentiu. Então, veja, para quem até ontem defendia como a bandeira número 1 a ética, já pego assim tão cedo. Né? Então, eu vejo esses fatos que eles vão caindo e vai mostrando a feição desse governo que está aí, que não é um governo ético, que não tirou a outra porque a outra era a que fazia olhos, já que a Dilma não caiu em nada, senão ela não fazia, mas ela sabia que faziam e deixava. Eles faziam, né? Não quero tirar aqui a responsabilidade de ninguém, mas não podemos deixar de falar da responsabilidade que eles têm também dentro do mal feito. Né? Então, eu acho que o PSDB vive hoje esse dilema, Nassif. Eu acho que o PMDB precisa do PSDB, tanto que o Renan Calheiros, há alguns dias, estava defendendo a ampliação da participação do PSDB no governo, né, para tentar amarrá-los, porque se eles pularem do barco, aí vai ser um passo. Aí vai ser um passo para a destruição total do governo do Temer, né? Agora, com o Fernando Henrique defendendo as diretas, sendo que ele é o único nome aí do PSDB para uma direta também, fica quase inevitável. Aí você participa de uma direta. Qual que é a visão do PSDB que você acha? Ele acha que o Lula já foi destruído? Qual é a impressão que se dá? E as diretas, elas vão promover mais radicalização ou vão dar chance, no segundo turno, aí, de estabelecer um pacto efetivo? São previsões, né? E aí eu digo, você é muito mais eficiente nas previsões, até porque você, de uma forma menos apaixonada, até por força da tua profissão, não é? Você olha todos os lados e consegue fazer uma análise mais fria, politicamente, não é? E, portanto, assim, muito mais incisiva. Mas o que a gente acha? É óbvio, todo mundo sabe que o PSDB apoiou a ida acho que nisso a gente concorda, não é? A ida do Temer, a ascensão do Temer à presidência, para que ele fizesse essas medidas impopulares, o jogo sujo, para limpar o campo para eles, para as eleições de 2018. Só que eles não estão conseguindo fazer isso. Eles não estão conseguindo fazer isso. O Temer não está conseguindo limpar o campo, pelo contrário, está se afundando. E eu creio, Nassif, você me corrija se eu estiver errado, eu creio, nós acabamos de sair de uma reunião agora, que há temor de algumas figuras dele, de que o PSDB afunde junto.
de que o PSDB afunde junto. Eu acho que esse é o maior temor deles, não é? Então, eles estão reavaliando o jogo. Reavaliando o jogo significa, possivelmente, preparar o golpe do golpe. Possivelmente, preparar o golpe do golpe, antecipar aquilo que eles haviam planejado para 2018. Em relação ao Lula, o que eu acho? Porque todos nós, e é um absurdo isso, não é? Porque o Lula não é réu ainda. O Lula e os processos que tem em relação ao Lula, o que pesa sobre o Lula? Um apartamento, não é? Um flat que foi oferecido a ele, que ele pensou em comprar e não comprou. Então não havia nenhum intermediário nem nada, isso era direto, negócio da esposa dele, negócio dele que ele pensou, teve vontade, mas não comprou. E eles querem dizer que é dele que ele comprou. Mas as provas são frágeis. O outro processo do Lula diz respeito àquele sítio lá, que é a mesma coisa, né? São processos que demoram, mas vão prender o Lula. Mas a gente, como prenderam o Eduardo? Prenderam o Eduardo, agora está aberto para prender o Lula. São muito diferentes. O que pesa contra Eduardo Cunha em relação ao que pesa contra o presidente Lula, né? Então, por isso que eu acho, eu me alinho mais àqueles que dizem que em relação ao Lula, o que eles querem é transformar o Lula inelegível. É isso que eles querem. Não só sangrar o PT e a maior liderança do PT, das esquerdas hoje, que é o Lula, mas tornar o ex-presidente Lula inelegível. Agora, eu acho que, apesar de toda a ascensão da direita conservadora, reacionária, porque o que a gente vive no Brasil, você me disse logo no começo, antes da gente entrar no ar, tudo bem, Nassif? Não fosse o Brasil, o mundo estaria tudo bem. É grave a situação que o mundo inteiro vive. Eles tentam dizer que essa foi uma crise, a crise do Brasil foi uma crise construída pela Dilma, não é verdade. Acho que ela, como Lula, tiveram a sua parcela, uma parcela importante, mas nós estamos inseridos num cenário internacional de crise. O que é a vitória do Trump nos Estados Unidos? Com que bandeiras, não é? Então, apesar disso tudo, a situação deles também não é tranquila. Não é tranquila. Então, a gente vive um jogo de xadrez muito complicado e muito instável. Eu acho que nós não superamos, pelo contrário. O que a gente dizia quando a Dilma ainda estava no poder, que o principal elemento era a instabilidade. E a Lava Jato tinha um papel muito forte nessa instabilidade. As coisas melhoraram? A gente pergunta, não, elas só pioraram, evoluíram, no meu entendimento, piorando. Né? Então, nós discutimos durante uma reunião que tivemos agora, durante esse final de semana todo, que dentro do próprio PSDB existem interesses conflitantes. Né? A gente sabe que o Aécio não pensa igual ao Serra, a gente sabe que tem esses problemas de conflito que não pensam igual ao Alckmin, mas tem uma figura entre eles que é mais forte, que é o Fernando Henrique. E esse já tem dado a dica há bastante tempo. Né? Então, eles lá estão trabalhando também para ver como é que se salva, porque o que eles precisam entender é que o que está sendo repelido pela população não é a esquerda só, é a política como um todo. E esse é o pior dos mundos, esse é o pior do momento, e que eles ajudaram a construir isso. Eles ajudaram. Olha a confusão que a gente está vendo, não é da parte do povo, não, mas da parte da imprensa, em relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados na última quarta-feira. Olha, quando chamaram o impeachment da Dilma para o domingo, ninguém disse nada. Quando a Câmara passou a madrugada, varou dias e dias, ininterruptamente debatendo, ninguém disse nada, ninguém disse que era no calado da noite. E para quê? Para aprovar uma lei que é necessária. Tem falhas? Pode até ter falhas, em relação à tipificação, a crimes abertos e tudo mais, mas corrija-se isso. Não fazer dizendo que é para acabar a Lava Jato, porque não tem esse poder. Isso é uma instituição que não há emenda constitucional capaz de acabar com a Lava Jato. Né? É curioso esse Deltan Dallagnol, esses colocarem eles, como se eles fossem a Lava Jato e não a Lava Jato fosse uma estrutura do Ministério Público Federal, do qual eles são agentes, né? Uma banquinha. A imprensa não explora isso, né? A pessoa se colocar acima, dizer, olha, isso só tem por nossa causa, se a gente cair, cai tudo, não é verdade. O Ministério Público Federal é uma instituição, o Poder Judiciário é uma instituição, o Parlamento é uma instituição. Agora, o que a gente percebe é que, para a confusão piorar ainda, eles se voltam muito para cima do Parlamento. E não é só a Câmara, é Câmara e Senado, e por pior que sejam os parlamentares, pelo menos boa parte deles, né,
o parlamento é uma instituição imprescindível ao processo democrático, porque se atinge o parlamento, o poder executivo já foi atingido, o que vai sobrar? Vai sobrar um completo estado de exceção. Aliás, o Estado de Direito e a democracia já estão arranhadas, e quem diz isso é o Lewandowski, né? Já sofreram um forte tropeço. Imagina se avança com toda a força para cima do poder legislativo, o que vai acontecer? A gente vive a iminência de voltar a ter períodos de repressão. Eu também não descartaria isso, tão grave é a situação que a gente vive. Bom, senadora, muito obrigado aqui por sua participação e um bom domingo aí com essa confusão brasiliense. Obrigada, eu quero ler sua coluna, viu? Para ver se abre algumas luzes para a gente, viu? Tá bom. Valeu, obrigada.